Bom dia, meus amigos. Deixa eu ver se o áudio tá bom aqui. A gente já vai começar a nossa live de sexta-feira. Hoje a sexta-feira não está tão ensolarada quanto a anterior, mas tá um tempo maravilhoso aqui, fresquinho. Muito bom. O áudio tá legal. Bom, vamos lá então? Hoje a gente vai falar de um tema muito interessante, que é o tema relacionamento. E eu gostaria de começar fazendo uma reflexão, que é, você já teve algum problema de relacionamento? E aí a gente vai abrir esse leque um pouco, relacionamento homem e mulher, relacionamento com os filhos, com os pais, com pessoas, né? Nós estamos no mundo, então nós temos pessoas ao nosso redor, né? Se você não gosta de pessoas, você está no lugar errado. A gente tem que aprender a lidar com pessoas, né? Quando a gente aprender que as pessoas que nos promovem, ou então pessoas que nos elevam a outros níveis, a gente vai aprender a melhor se relacionar, né? Quando a gente tem essa clareza de que são pessoas que nos ajudam a entender coisas que a gente ainda não entende. Então essa é a chave fundamental dessa live. Bom, o que é um relacionamento, né? Eu gosto de começar com a definição. Relacionamento é o ato de se relacionar, de estabelecer uma ligação, uma conexão. Uma ligação, uma conexão com alguém. E essa conexão, ela pode ser afetiva, ela pode ser familiar, né? Uma relação de mãe para filho, de filho para mãe, uma relação de profissional também, né? De trabalho, de troca e relações comuns também. Por exemplo, você vai na padaria comprar seu pãozinho todos os dias e lá você encontra o João. E todo dia você conversa com o João, porque você encontra ele e você tem uma relação diária com o João da padaria. Então isso também é um relacionamento. Então o relacionamento ele é muito abrangente, ele não fixa só relacionamento amoroso, né? Ele não é só isso. Amizades também, né? Quantos amigos a gente não se relaciona? Então o relacionamento ele é muito amplo, muito complexo, por sinal. Então muitas vezes a gente vai ter que diminuir o nosso ego para dar andamento em um relacionamento. Isso também é uma das chaves principais da questão do ego, porque às vezes a gente perde uma amizade, a gente perde um relacionamento, a gente perde as pessoas que a gente gosta por conta do ego inflado, né? Por conta de querer sempre ter razão, às vezes a gente até tem a razão, mas a gente não tem a humildade de se colocar no lugar da outra pessoa, de falar, poxa, deixa eu entender o lado dela. E nessa live a gente vai falar um pouquinho sobre cada tópico desse que eu tô falando aqui com vocês, através da classificação dos relacionamentos. Quando a gente aprende a classificar os relacionamentos, tudo fica mais fácil, né? Porque se a gente parar para pensar, por que acontece tanta briga no trânsito, por exemplo? A pessoa passou ali, aí veio um outro carro e quase que deu de frente com ela, aí abaixa o vidro e começa a xingar, fulano, ciclano. Gente, provavelmente você nunca mais vai ver essa pessoa na vida. Então, para que se desgastar com alguém que você não vai ver mais? Para que perder o seu controle emocional, perder a sua paz
para pessoas que você não tem um relacionamento, que você provavelmente nunca mais vai ver na vida. E ainda que veja, não vale a pena perder a paz por conta de uma briga tola. E aí, como eu disse lá no comecinho da live, quando a gente entende que as relações, elas nos elevam, nos promovem ou também pode nos bloquear. Aí o que a gente pensa? Que uma relação ela pode te levar a um nível maior, né, de entendimento, de clareza, ou ela pode te bloquear, ela pode te regredir. Então, tem coisas que a gente tem que ficar bem assim atento, porque as portas da prosperidade e da harmonia, elas se abrem também através de pessoas, mas elas podem se fechar também através de pessoas. Então, o relacionamento, ele é extremamente complexo. Mas quando a gente consegue entender, quando a gente consegue classificar os níveis de relacionamento, tudo fica mais fácil. E eu comecei a entender isso depois que eu terminei de ler um livro do Tiago Brunet, um pastor amado que eu gosto muito, que o livro se chama Especialista em Pessoas. Esse livro me trouxe assim uma clareza muito grande, né, a respeito de relações com pessoas. E ele fala dessas 3 esferas do relacionamento. Então vamos começar aprendendo sobre essas 3 esferas, esses 3 níveis, né? São classificações. Então ele fala que existem relacionamentos estratégicos, necessários e íntimos. Então guarda aí, se você puder até anotar, eu acho muito interessante ter isso registrado. 3 tipos: os relacionamentos estratégicos, os relacionamentos necessários e os relacionamentos íntimos. E você vai ver que aqui no decorrer da live a gente vai entender que os relacionamentos, que até Jesus teve esses 3 tipos de relacionamentos com as pessoas, né? Porque ele lidava com gente a todo tempo. Então ele também tinha essa separação. Não era para todo mundo que ele abria tudo, né? Pedro, Tiago e João eram os amigos íntimos de Jesus, que a gente vai falar disso depois. Então, na nossa vida existe realmente, na prática, esses 3 níveis de relacionamentos. Então vamos falar um pouquinho do relacionamento estratégico. O relacionamento estratégico, eu digo que ele é um pouco interesseiro, mas não tem nada de errado nisso. É um relacionamento realmente por interesses. Você encontra pessoas que às vezes estão no mesmo objetivo que você pega informações com essa pessoa, ela pega informações com você, vocês crescem juntos, mas não é uma pessoa que você põe na sua casa, por exemplo, que você tem uma intimidade profunda com ela. Não, é um relacionamento de puro estratégico. É uma pessoa que vai te ajudar a você enxergar outras coisas, que entender coisas que às vezes você não está enxergando. Essa pessoa vai lá e te ajuda. Às vezes essa pessoa ela é uma multiplicadora daquilo que você fala, uma seguidora fiel aí, que gosta de você e que gosta dos seus ensinamentos. Então essas pessoas são estratégicas, elas estão no nosso caminho por uma passagem de tempo, ela não fica ali para sempre. E são trocas, né? É uma reciprocidade. Ela te fornece, você também fornece informações, experiências. Então são pessoas que têm esse tipo de relação. É uma parceria, né? Pode ser um sócio também da sua empresa, aquele sócio que te ajuda, que te incentiva, né? Que te propulsiona para um nível maior. É uma pessoa onde você enxerga uma solução de um problema. No caso lá de Jesus, né? Na passagem de Jesus aqui na Terra, ele tinha várias pessoas estratégicas, né? Lá na multidão mesmo, muitas pessoas o seguiam e espalhavam a sua mensagem. Então, Jesus não tinha uma relação íntima com aquela pessoa, e nem mesmo necessária, mas ele falava ali para a grande multidão. Essa multidão ouvia a mensagem de Jesus e começava a espalhar. Então, elas eram totalmente estratégicas. Pessoas que passaram ali 1, 2 vezes nos sermões de Jesus e começavam a espalhar a mensagem. Então, esse tipo de relação é uma relação estratégica. Será que com esse tipo de relação vale a pena
a gente ter muita expectativa? Será que vale a pena uma briga? Será que vale a pena uma discussão? Fica aí a reflexão, né? São pessoas que vão passar por um tempo, né? Não vale a pena você se estressar, não vale a pena você trocar a sua paz por bobagem, por bobeira. E eu vou dar um exemplo aqui do andaime, que até o Brunet dá esse exemplo no livro dele, que eu achei fantástico. Que ele diz assim, quando a gente está fazendo uma reforma na nossa casa e a gente precisa do andaime, o andaime é aquela, se você não sabe, é uma madeira que você coloca embaixo assim, tem gente que faz de ferro, de madeira, para você fazer o reboco da casa, pintura, esse tipo de coisa. E só que o andaime, ele tem um período para ficar dentro de casa. Ele não fica assim para sempre. Quando você vai fazer o acabamento da sua casa, você não precisa mais do andaime. Você vai colocar piso no chão. Aí o andaime já passou ali. Ele não vai fazer parte da decoração da sua casa, entende? E os amigos estratégicos, as relações, né? As relações estratégicas, elas funcionam dessa forma, por um certo período de tempo. Tem muitas pessoas que passaram aqui na vida da gente que realmente foi assim. A gente serviu de estratégia para alguém e alguém serviu também de estratégia para a gente. Amigos que fizeram a gente entender outros nichos, por exemplo, de mercado. Pessoas que passaram na nossa vida para a gente entender como funcionava tal coisa. E isso acontece a todo tempo. E nessa relação, penso que a gente não deve colocar tanta expectativa, porque são relações passageiras, certo? O próximo relacionamento é o necessário. O relacionamento necessário, ele não chega a ser um relacionamento íntimo com quem você divide a sua mesa, mas ele é necessário. Sabe quando você quer tomar um café com uma pessoa, ou você quer... de repente jogar uma bola com uns amigos de infância. Então esse tipo de relacionamento, ele é necessário para sua cabeça, sabe? Para você ter aquele momento de lazer, momento de descontração, mas também não é aquele amigo íntimo que você divide as suas dores, os seus segredos, a sua mesa. Então ele fica nesse meio termo. Também achei fantástico isso olhando para a vida de Jesus, porque Jesus tinha 12 amigos necessários, né? Os seus 12 apóstolos, que eram pessoas que estavam ali convivendo com Jesus, mas não eram pessoas tão íntimas quanto Pedro, Tiago e João, que estavam ali na intimidade de Jesus. Os amigos necessários, já diz tudo, né? São necessários. São necessários para quê? São necessários para o nosso emocional, né? Pra gente ficar legal, pra gente ficar bem, pra gente ter um momento de descontração, de compartilhar algumas coisas. Mas não chega a ser aquele amigo íntimo, que esse aí são para poucos, que a gente vai falar também. E os amigos necessários, aí também entra aquela situação. São amigos da nossa convivência, né? Do nosso dia a dia, com quem a gente compartilha momentos, pode ser até a sua equipe, você que é empresário, que tem uma equipe, ou na sua igreja, né? Os irmãos ali da sua igreja, são os amigos necessários com quem você precisa trocar informações. Mas também cabe a reflexão, será que com esse tipo de amigo, onde eu não divido a minha intimidade, o meu eu, as minhas dores, os meus medos, né, as minhas imperfeições, será que vale a pena a gente ter uma relação conturbada com esse tipo de amizade? Será que vale a pena levar uma briga até o final? Será que vale a pena a gente querer colocar ali sentimentos, frustrações ali naquela amizade que também, de certa forma, não é tão... ela é meio que superficial também, ela não é tão íntima quanto o relacionamento íntimo com quem você divide as suas dores. Então eu digo assim, menos expectativas, menos frustrações.
Com esse tipo de relacionamento, você não deve ter tanta expectativa, né? Às vezes você fala, seu amigo tá lá, você vê ele de final de semana, faz um churrasco e tal, só que aí esse amigo vai embora, ou esse amigo tem um outro projeto de vida e você começa a se frustrar. Poxa, aquele amigo me abandonou, ele não gosta mais de mim, aí vem aquele mimimi. E não é assim que funciona, né? É um relacionamento necessário, mas que cada um tem sua vida, cada um parte pro seu nível, cada um parte pro que quer fazer da vida. Então, objetivos diferentes, metas diferentes. Não vale a pena, gente. É isso que eu quero trazer nessa live. Não vale a pena você se afetar, você se afligir com relações que não são tão profundas. Agora, eu quero falar sobre o último relacionamento aqui. O cafezinho do dia, né? O relacionamento íntimo. O relacionamento íntimo, a palavra já diz, é uma relação de intimidade onde você compartilha tudo aquilo que você é. Você compartilha com a pessoa suas dores, seus medos, né? Até algumas coisas que você não gosta em você compartilha com a pessoa. Às vezes é seu marido, sua esposa, os seus filhos, seus pais, as pessoas que estão ali na mesma casa. Só que às vezes também não, às vezes você mora ainda com seus pais, mas não rola aquela intimidade, ainda não rola porque o seu pensamento é muito diferente do que dos seus pais, do que eles pensam, do modo de ver a vida. Às vezes você está dentro de uma casa, de uma mesma casa, mas você não tem um relacionamento íntimo com alguém. Isso pode acontecer e é normal. Mas eu vou te explicar como você pode proteger o seu emocional. Como você pode se blindar. Muitas vezes você vai ter que se blindar de certas coisas. Porque às vezes você pode pensar, poxa, mas dentro da minha casa não é assim que funciona, não tenho essa intimidade, eu não consigo conversar com alguém, não consigo ter esse tipo de relação, de intimidade, de compartilhamento das dores. E as pessoas que estão dentro da minha casa me ofendem, não gostam do que eu faço, mas você pode blindar o seu coração, você pode guardar o seu coração em Deus. Bom, vamos falar então do relacionamento íntimo. É aquele que compartilha da sua mesa, onde você confia os seus segredos, onde você confia os seus propósitos, a sua mentalidade, a sua visão de vida. É esse tipo de relação. Seus sonhos, tudo aquilo que você tem no coração você compartilha com esse tipo de relacionamento. E aí sim, quando acontece uma frustração, quando acontece uma traição, quando ocorre algo que quebra esse tipo de relacionamento, que é o relacionamento da mesa, que eu digo que é o da mesa, ali onde você divide seus segredos, aí você se abala. Aí não tem como, gente. Aí o nosso emocional, ele fica assim abalado, mas tem também como a gente se blindar, tem também como a gente se proteger. E esse relacionamento íntimo, o Senhor Jesus teve com Pedro, Tiago e João, que eram as 3 pessoas que mais estavam com Jesus assim nos momentos mais críticos, né? E também nos momentos alegres com o Senhor, nos momentos de intimidade, né? Pedro, a Bíblia diz que Pedro encostava aqui no peito de Jesus. Imagina o tipo de intimidade que ele não tinha, né? Pedro não, João encostava no peito de Jesus. E Pedro também, né? Todo o tempo ali com o Senhor Jesus. E eu queria falar sobre Pedro. E sobre Judas também, né? Judas fazia parte ali dos amigos necessários. Judas não era íntimo de Jesus. Jesus já sabia, né? Já sabia tudo sobre as pessoas. Então Judas não estava ali na intimidade, no compartilhamento dos segredos, né?
dos anseios, de tudo, não. O Judas, ele estava ali na parte administrativa, né, da coisa, porque ele não era um amigo íntimo. Ele era um amigo necessário, né, necessário ali na atividade que ele realizava. E mais pra frente a gente vai ver que ele foi um traidor, né? E Pedro, ele estava ali na intimidade de Jesus. Ele estava ali no dia a dia, né? Jesus chamava Pedro, Tiago e João. E aí, quando o Senhor Jesus, na crucificação, o Pedro, ele tem uma atitude de medo. E aqui eu não estou nem no sentido de julgamento de Pedro, mas no sentido de entender como que funcionou o emocional dele na crucificação. Porque se a gente for analisar, né, Pedro negou Jesus, né? Muita gente começa a falar de Pedro, mas Pedro negou, estava ali com Jesus, mas negou o Senhor Jesus. 3 vezes ele negou Jesus, e que foi quando o galo cantou. Mas se ponha no lugar de Pedro, ainda que você fosse um amigo íntimo de Jesus, né? As pessoas começam a perguntar, você estava com Jesus, então você também tem que estar ali com ele. Ele ficou com medo também de ser julgado, né? Ele ficou com medo, mas por conta disso, ele não amava o Senhor? Vocês acham que ele não amava o Senhor Jesus? Eu tenho certeza que ele amava o Senhor. E o Senhor Jesus conhecia ele. E depois vocês vão ver o que Jesus falou para ele aqui no final da live. Então Pedro, ele ficou com medo, ele tinha um relacionamento íntimo com Jesus. O Senhor falou que ele ia negar, né? Que ele ia negar, mas ele não acreditou que ele ia negar o Senhor Jesus. Mas quando ele foi questionado, você é um deles? Ele acabou negando, falando, não, eu não sou. Só que por conta de medo, por conta da pressão, por conta de toda aquela situação, né? Ele acabou negando o Senhor Jesus. Mas isso não interferiu no que o Senhor Jesus pensava a respeito dele. Não interferiu na relação de intimidade que o Senhor tinha com ele. Porque Jesus, depois de tudo isso, da negação, né, de Pedro, Jesus confiou a ele as suas ovelhas. O que eu quero dizer com tudo isso, meus irmãos? Eu quero dizer o seguinte, que ainda na relação de intimidade com pessoas, a gente pode se frustrar. Só que você tem que blindar o seu coração. Você tem que saber que o outro também é um ser repleto de falhas, de imperfeições, e você também. Em algum momento você também pode errar. Em algum momento você também pode falhar. Ninguém é perfeito. Pedro não era perfeito. Mas o Senhor Jesus via Pedro além das imperfeições. Jesus via Pedro além daquele momento. Aquilo foi um momento só. Aquilo não foi uma trajetória de Pedro. Jesus via Pedro além. Tanto é que ele falou, apacente as minhas ovelhas, cuide das minhas ovelhas. João capítulo 21, versículo de número 15. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro, isso aqui foi depois da ressurreição de Jesus. Jesus continuou mantendo um relacionamento íntimo com Pedro, ainda mais íntimo. Depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro, Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? E ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe, apacenta os meus cordeiros. Ou seja, depois de tudo que Pedro tinha passado, depois dele mesmo se frustrar falando, eu neguei o meu Senhor. O Senhor não via ele assim.
O Senhor não via a rejeição, nada disso. O Senhor via como ele criou Pedro. O Senhor via Pedro da forma que ele o criou. Por isso que ele concedeu essa missão maravilhosa. Pedro, apacente as minhas ovelhas, porque você é meu amado. Você é perfeito. Você é um ser que eu criei, que eu desejei, e eu vejo que você tem uma missão maravilhosa. E é assim que Jesus nos vê, gente. É assim que o Senhor Jesus nos vê. Às vezes a gente se culpa, né? Às vezes a gente fala, poxa, mas eu errei com o ciclano errou comigo. A gente só vê a parte ruim, né? Tudo que aconteceu de bom foi por água abaixo. Você pode ter uma relação maravilhosa, mas a pessoa fez um cisco, é aquele cisco que vai detonar ela para você. Ou vice-versa, né? Pode acontecer também, ao contrário. Mas o Senhor Jesus não nos vê assim. Ele fala para você, ele fala para mim, apacente as minhas ovelhas. Cuide do que é mais precioso para mim, que são as minhas ovelhas. Eu confio em vocês. Mesmo vocês sendo errando, mesmo vocês sendo falhos, imperfeitos, eu acredito no ser maravilhoso que eu criei. É isso que Jesus vê na gente. É isso que ele enxerga em nós. Seres maravilhosos que ele criou. Ele criou a gente perfeito. Sem manchas, sem máculas, mas a gente caiu, a gente pecou, a gente peca a todo momento, e é por isso que ele se rendeu lá na cruz. E a partir dessa redenção, ele nos deu uma nova chance. Isso significa que a gente não vai pecar mais, isso significa que a gente não vai falhar, assim como Pedro falhou. Ele já tinha conhecido Jesus, ele já amava o Senhor e ainda assim falhou. Significa que nós vamos falhar. E é por isso que a gente não deve apontar o dedo e julgar as pessoas, porque a gente aponta um dedo e tem 4 apontados de volta aqui para nós. Porque também falhamos, porque também somos fracos. Mas a gente tem que lembrar dessa passagem, onde o Senhor diz, apacente as minhas ovelhas. Eu te vejo muito além. Eu não vejo os seus pecados. Eu não vejo as suas transgressões, mas eu vejo o ser que eu criei. Perfeito. E blinde o seu coração. Ainda que você esteja vivendo uma vida onde você não tenha isso no momento, onde você não pode dividir as suas intimidades, onde você não tem um relacionamento que você tem confiança, blinde o seu coração, guarde o seu coração, não caia nas armadilhas do dia a dia. Não caia, sabe? O Senhor Jesus fala pra gente dar outra face. Se alguém te ferir, forneça outra face. Não queira vencer a briga, não queira ter razão. A gente perde tanto com isso, com querer ter razão, né? O nosso ego todo tempo ali, não, eu tenho razão e eu não vou dar o braço a torcer. Se ele quiser que ele venha me pedir perdão. Já pensou se Jesus tivesse pensado isso a respeito de nós? Tava todo mundo lascado, gente. Todo mundo erra, todo mundo é falho. Uma hora a gente vai errar, vai cair. Essa mensagem que eu queria deixar hoje para vocês a respeito de relacionamento. Então, só pra gente refletir aqui, as 3 esferas de relacionamento, né? Quando a gente separa os 3 tipos de relação, a gente consegue blindar o nosso coração, a guardar o nosso coração melhor, né? Não vale a pena a gente entrar numa briga. Poxa, eu aprendi tanto com isso, sabe? Há uns 2 anos, acho que nem isso, 1 ano e meio atrás, eu pensava tão diferente. Às vezes tinha uma pessoa ali no meu dia a dia que me ofendia de alguma forma e eu já queria retrucar, eu já queria ter razão, eu já queria
colocar as minhas defesas. Hoje em dia, não é assim que eu penso mais. É claro que assim, eu sou ser humana, uma hora a gente acaba saindo aí, né, como fala, de se desequilibrando um pouquinho, mas logo a gente reflete e fala, poxa, peraí, que tipo de relação é essa? Não é nem uma relação íntima com quem tem intimidade, não vale a pena não ficar me desdobrando, ficar dando atenção para certas coisas. Você vê gente na internet a todo tempo querendo brigar ali, dando indireta. Gente, vamos crescer um pouco. Ficar discutindo pela internet. Ali no... Nossa, não dá. Não dá. O mundo ficou muito chato. E essa live ela veio para trazer essa clareza para nós. Eu espero que tenha falado aí com vocês. Esse livro é muito maravilhoso. Depois, se vocês quiserem, eu tenho o PDF dele. Vocês me mandam aqui no direct e que eu consigo mandar para vocês o PDF. Especialista em pessoas, maravilhoso. Esse livro muito bom, trouxe muita clareza. Tá bom? Gostaria de fazer uma oração aqui para a gente finalizar os nossos momentos aqui de live. E foi muito bom estar aqui com vocês. Quem vai assistir depois, também, que Deus te abençoe, que você pegue um minutinho aí da mensagem que você colocar no seu coração e praticar, eu tenho certeza que já valeu a pena. Senhor, te agradeço por essa live, te agradeço por essa mensagem, que as pessoas que vão assistir, que estão assistindo, Senhor, sejam tocadas pela tua palavra, sejam tocadas pelo teu amor. O Senhor nos vê com amor. Às vezes a gente não se vê, mas que o Senhor possa nos lembrar, Senhor, de que somos amados. Nos lembre, Espírito Santo, nos lembre que somos amados e que o Senhor não vê como a gente vê. O Senhor já viu a gente em plenitude com o Senhor aí nos céus. O Senhor já viu a gente restaurado. Que possamos nos enxergar assim, Senhor, também. Que possamos praticar isso nas nossas relações diárias com as pessoas. Que possamos colocar em prática o teu amor. Que possamos amar, Senhor, as pessoas também. Seja conosco nas nossas relações. Possamos ter sabedoria para lidar com todo tipo de relação. Restaura, Senhor, restaura as famílias, restaura os casamentos. Às vezes é um ajuste só que precisa, Senhor, para aquele casamento não acabar. Às vezes é um ajuste de um filho pedir perdão para o seu pai, o pai pedir perdão para o seu filho. Senhor, o nosso ego é tão grande, mas que em nome de Jesus nós possamos entender o seu amor e que possamos praticar o seu amor em cada relacionamento nosso. Em nome de Jesus. Deus abençoe. Fiquem na paz.